Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? É a professora Lilian de produção de texto. Estou passando para explicar para vocês a atividade desta semana. Combinado? É uma atividade bem simples, mas precisa de bastante atenção. Tá bom? Então vamos lá. A atividade consiste na leitura de um texto, de uma narrativa chamada Rapunzel. A Rapunzel faz parte de um tipo de narrativas que nós chamamos de contos de fadas, tá bom? Assim como a Cinderela, assim como a Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão ler com bastante atenção o texto sobre a Rapunzel. É uma história muito legal, tá bom? Depois que vocês lerem o texto, nós vamos para as nossas atividades, tá? Então, o conto de fadas, ele também é uma narrativa. O que é narrar? Narrar é contar alguma coisa, tá? E quando a gente conta alguma coisa, nós trabalhamos com aquilo que a gente chama de elementos da narrativa, tá? Toda história tem personagens que participam dela, toda história acontece num determinado lugar, num determinado momento. Nós temos um narrador, que é aquela voz que está dentro do texto. Pode ser um próprio personagem contando a história, ou pode ser um personagem, ou pode ser o narrador em terceira pessoa, ele sabe tudo, mas ele não conta, não participa da história, tá? E a gente tem o enredo. O enredo é a própria história, tudo aquilo que acontece na sua sequência, tá bom? Sendo uma narrativa, esse conto da Rapunzel, ele possui uma estrutura, tá? Então, nós temos uma situação inicial, que o narrador vai apresentar os personagens, vai apresentar o lugar. Então, o que vocês têm que fazer na atividade número 1? Tá? Vocês vão copiar esse quadrinho no caderno de produção de texto de vocês. Na situação inicial, vocês vão escrever aqui na frente o que acontece dentro do texto. O que está acontecendo na situação inicial? Vocês vão escrever aqui. A complicação vai acontecer a partir do momento que acontece um problema dentro da história. Então, a Rapunzel, ela vai ter um probleminha ali. Que problema é esse? Tá? Vocês vão escrever aí na frente. Depois que a Rapunzel tiver esse problema, toda a história vai estar em torno desse problema, até chegar ao ponto mais emocionante da história, que a gente chama de clímax, tá? Qual que é o clímax da história da Rapunzel? Vocês vão escrever aqui também. E como que a história termina? Que é o quê? O desfecho. Desfecho é o final da história, tá? Depois, o número 2, os elementos da narrativa. Quem são os personagens? Então, vocês vão escrever aqui na frente. Quando que essa história aconteceu? Em que lugar? Tá? Qual foi a sequência dos acontecimentos? Vamos fazer uma listinha da sequência dos acontecimentos, que é o enredo. E o narrador? Ele é um narrador em primeira pessoa, ele está participando da história, ele é um personagem falando da história dele, ou a gente tem um narrador aí de terceira pessoa, ele não está participando, mas ele sabe de tudo o que acontece, tá? Às vezes, para a gente trabalhar com a estrutura da narrativa e com os elementos da narrativa, a gente precisa ler a história mais de uma vez, tá? Não é uma atividade difícil, é uma atividade bem simplesinha, mas requer bastante atenção, tá? Então, façam com calma, com tranquilidade, leiam o texto várias vezes se for preciso, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem chamar a professora, tá? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!